6h53. Alessandro Pérez Nunes, um jovem de 30 anos de idade, engenheiro. Ele faleceu após uma queda de paraglider em Nova Petrópolis, no Rio de Janeiro. Um local bastante conhecido pelos pilotos praticantes do paraglider. Esse local, o Ninho das Águias, local utilizado para a prática do esporte. O Alessandro despencou de uma altura de 200 metros. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e, infelizmente, acabou falecendo. 6h54. Vamos ao vivo a São Paulo, onde está o repórter Tony Castro, que é piloto de paraglider. Aliás, são poucos os pilotos de paraglider pelo Brasil. São poucos aqueles que praticam esta modalidade esportiva. O Tony é um deles e tem mais informações a respeito deste acidente lamentável, uma grande repercussão entre os pilotos de paraglider, não é, Tony? A morte do Alessandro, que foi enterrado na manhã de hoje aqui em Limeira. Boa noite, Tony. Boa noite, Gardinali. É uma tragédia lamentável. O piloto, né, o Alessandro, que, segundo as informações, teria um pouco mais de um ano de prática de voo de paraglider, parapente, né? O esporte, Gardinali, que tem os seus riscos, por muitos é considerado um esporte radical. Esse esporte, Gardinali, exige que a pessoa tenha conhecimentos de meteorologia, de rotores, que são o vento, quando bate uma montanha, ele cria uma onda invisível. Isto, segundo o próprio amigo e pessoas que testemunharam o acidente com o Alessandro, teria sido a causa do parapente ter dobrado e ele perdido o controle desse paraglider e ter sofrido um acidente, já que a polícia do Rio de Janeiro ainda investiga para saber exatamente o que aconteceu, mas pilotos testemunhas acreditam que o rotor, ou seja, um vento turbulento, todo confuso, um vento que bate na montanha e cria uma onda de turbulência, teria fechado o parapente, o paraglider, né, que é um pano. Esse pano fechou e o jovem de 30 anos, engenheiro, que tem a família em Limeira, os pais que moram aí na cidade de Limeira, enterraram o filho. É realmente uma tragédia o que aconteceu com esse jovem piloto com apenas um ano de experiência, Gardinali. Ô, Tony, eu quero que você me fale a respeito das características deste local, aí o Ninho das Águias, onde muitos pilotos de paraglider costumam fazer os seus voos. Mas antes, vamos até o cemitério, onde foi enterrado na manhã desta terça-feira o Alessandro Pérez Nunes. O nosso repórter Joelson Costa traz mais informações a respeito aí do velório e do enterro deste engenheiro de 30 anos de idade que lamentavelmente faleceu após esta queda do paraglider. Joelson traz mais informações agora em cima do fato. Olha, Gardinali, infelizmente esse rapaz de apenas 30 anos de idade, o Alessandro Pérez Nunes, faleceu no último sábado por volta de 1h da tarde. Ele faleceu na cidade de Duque de Caxias, no Morro das Águias, que fica a cerca de 30 quilômetros de Porto Alegre, onde ele já residia por volta de 2 anos. Ele praticava na cidade de Duque de Caxias o esporte radical paraglider. Ele já praticava esse esporte há cerca de 1 ano e meio, porém dessa vez houve um erro no percurso e ele acabou falecendo. Os amigos que estavam com ele durante o esporte não souberam explicar para a família o que de fato aconteceu, já que o Alessandro ele acabou indo para trás dos morros, não se sabe se por ele por vontade própria ou pelo vento forte que estava no local. E ao ir para trás do morro, ele acabou perdendo o controle do paraglider e foi ao chão. Acabou caindo em cima de uma residência e teve diversas perfurações no corpo, todos os ossos do corpo foram fraturados, segundo o irmão dele. Foi chamado resgate para o local e, ao chegar no hospital,
acabou tendo hemorragia interna e veio a falecer. O Alessandro, ele era limeirense e infelizmente está sendo velado aqui no cemitério Saudades. A família não quis falar com a nossa equipe devido à comoção e à tristeza deste momento de perder um rapaz tão jovem, na flor da idade, que estava trabalhando em Porto Alegre, distante da família, onde também já havia se casado. Está sendo velado aqui no cemitério Saudades. O sepultamento do Alessandro Pérez Nunes acontece amanhã às 8h30 da manhã. Quem quiser vir acompanhar o cortejo fúnebre e o sepultamento, é só vir no cemitério Saudades neste horário em que nós informamos. Com imagens de Igor Gomes, Joelson Costa, de Limeira. Essa gravação foi feita ontem, o Joelson acompanhou o velório e o enterro aconteceu hoje. O Alessandro Pérez Nunes foi enterrado hoje no cemitério Saudades, em Limeira. O seu corpo, que veio do Rio de Janeiro, ali da região da Serra, lá em Nova Petrópolis, onde aconteceu o acidente, foi trazido a Limeira, onde aconteceu o enterro na manhã desta terça-feira. Imagens aí do Ninho das Águias. Tony Castro, esse é um local propício para o voo de paraglider ou é um local arriscado, é um local perigoso? Quais são as características desse local? Nós estamos vendo as imagens aí do Ninho das Águias. E por que tantos pilotos de paraglider procuram este local para realizarem os seus voos, Tony? Olha, o local não tem estatística de morte, Gardinali. Essa é a primeira morte que acontece no Ninho das Águias. Ou seja, é um local que tem a sua relativa segurança e propício para a prática do esporte, por ser um local de montanhas, onde os pilotos conseguem atingir grandes altitudes, mas o que se pensa a respeito desse acidente é que tudo deve ter acontecido devido à falta de experiência do piloto, que teria seguido algumas asas delta, teria seguido para um caminho não adequado. Ou seja, normalmente os acidentes que acontecem com pilotos de parapente, eles acontecem nos primeiros 2 anos da prática, quando o piloto ainda não tem muita experiência com a aerologia, com as mudanças de ventos, com a estabilidade que existe nesses voos. E o horário, né, Gardinali, que teria acontecido por volta de 1h que seria um horário crítico para pilotos que não têm tanta experiência, porque as térmicas, os ventos são muito fortes e exigem muita qualidade na pilotagem, exigem muita experiência. E o Alessandro teria pouco mais de 1 ano de experiência, um jovem engenheiro civil, os familiares na cidade de Limeira, que agora sofre, né, com essa tragédia, já que no Brasil são cerca de 10 mil pilotos de parapente, 10 mil, e a média, Gardinali, é que pelo menos um grave acidente aconteça por semana. Ou seja, é um esporte muito perigoso, acontecem as mortes, empresários, pessoas que se colocam aí à prática desse esporte, tem que tomar muito cuidado, porque é possível comprar o equipamento pela internet e às vezes a falta de orientação de um professor, de um instrutor, acaba levando a graves acidentes. E o Alessandro, infelizmente, da região de Limeira, os pais que moram em Limeira, foi a última vítima desse esporte, por muitos considerado radical, Gardinali. Ô, Tony, então, na verdade, o que você está nos dizendo é que o espaço lá do Ninho das Águias é um espaço adequado para os voos, né? Um espaço adequado pelas características geográficas, porém, como qualquer modalidade esportiva, né, o praticante tem que estar atento às condições climáticas. O espaço é adequado, mas nem sempre o vento, o clima está propício para, por exemplo, um voo de paraglider. Então, na verdade, né, nós acreditamos que o Alessandro estava amparado de profissionais, né, tinha orientações, tinha todos os cuidados necessários aí para fazer o voo, mas pode ter sido surpreendido por uma condição climática, né, inesperada.
né, que os pilotos de paraglider, eles estão sujeitos a condições climáticas inesperadas. Por isso que tem que checar muito bem a condição climática antes de iniciar o voo, é isso, Tony? Exatamente. Tem que se checar, né, a condição do voo, tem que se checar o local onde você está voando. Esse local, essas montanhas, elas influenciam na direção dos ventos. Tudo isso pode fechar aquela asa, que na verdade é uma asa de pano ligada com linhas, que com uma turbulência muito forte, ela simplesmente fecha em voo. E fechando, o piloto vai cair. O que chamou a atenção foi que o Alessandro não utilizou o paraquedas reserva. Ele poderia ter sacado o paraquedas reserva, mas ele não fez isso. E realmente o que aconteceu é que ele não conseguiu jogar a paraquedas reserva. O mesmo a pane, o colapso que aconteceu na sua asa, é uma investigação aí que talvez aponte exatamente o que aconteceu, mas, segundo as testemunhas, teria sido o rotor. Ou seja, ele entrou numa área de turbulência muito forte e não conseguiu sair dessa área, provocando esse acidente trágico, tirando a vida de um jovem engenheiro. E cabe lembrar, né, Gardinali, que esse esporte realmente é muito perigoso e exige muito do piloto, muita informação. E a dica que a gente dá é essa: o piloto tem que aprender muito sobre meteorologia, porque não é só sair voando, tem que saber o que está acontecendo naquele ambiente, naquela condição de voo, que muitas vezes aí acaba em acidentes graves. Gardinali. O Alessandro, engenheiro, né? Acredito que praticava o paraglider como um hobby, como muitos profissionais, né? Como o Tony Castro, que é jornalista, né? E pratica e tem aí as suas horas aí de lazer, aí a sua prática esportiva com o paraglider. Aliás, você que voa há quanto tempo com o paraglider, hein, Tony? Eu já tenho 13 anos, Gardinali. 13 anos de prática, que exige que você fique o tempo todo se atualizando em relação à qualidade dos equipamentos, porque exige que você tenha pleno conhecimento do equipamento, das condições meteorológicas. Na verdade, é uma faculdade de meteorologia que os pilotos têm que fazer para poder reconhecer, saber avaliar o que acontece no clima, naquele clima regional ali onde você está praticando esporte. E esse exercício, né, de acompanhar as informações, ele tem que ser constante, porque o piloto, nos seus primeiros anos, no segundo ano, realmente o momento, estatisticamente, 90% dos acidentes graves com morte acontecem nesse primeiro ano, entre o primeiro e o segundo ano, quando o piloto acredita que ele já tem condições de voar em qualquer horário, em qualquer lugar, e aí que os acidentes acontecem. Em Pernambuco, um tenente da Polícia Militar morreu. Aqui em Uberaba, um empresário morreu. São os acidentes que aconteceram recentemente. Empresários, policiais militares, engenheiros, profissionais liberais, pessoas que buscam esse lazer, acabam se envolvendo em graves acidentes, e a morte do engenheiro em Limeira, que repercutiu muito entre os pilotos de todo o Brasil, cerca de 10 mil pilotos que praticam esse esporte, Gardinali. Tudo bem, informação ao vivo direto de São Paulo, Tony Castro, repórter e também piloto de paraglider, e repercutindo aí a morte do Alessandro Nunes, né? Lamentamos aí esta morte precoce, um jovem aí de 30 anos de idade, né, que estava praticando o esporte e infelizmente nesta queda acabou falecendo. Alessandro Nunes foi enterrado hoje em Limeira, e nós pedimos a você aí de toda a nossa região que você coloque o nome do Alessandro e dos seus familiares nas suas orações, né, principalmente para o conforto daqueles que ficaram, dos seus familiares, dos seus amigos. Eu, nesse momento aí, manifesto os meus sentimentos à família do Alessandro e peço aqui nas nossas orações que vocês, amigos e familiares, possam ser confortados nesse momento de dor. Tony Castro, muito obrigado pelas informações. Um grande abraço a você, Tony. Obrigado, Gardinali. Sucesso, estamos juntos a qualquer momento aí. Pode chamar São Paulo, que estaremos ao vivo participando Em Cima do Fato, Gardinali. Um grande abraço, Tony Castro, ao vivo de São Paulo, trazendo a informação Em Cima do Fato.